Oi gente, essa daqui é a bolsa Duna. Quem vê ela pronta nem imagina que tudo começou com um simples painel de crochê. Eu fiquei completamente apaixonada pelo resultado porque ela tem aquele visual sofisticado, cheio de textura e movimento. Parece bolsa de loja. E o melhor de tudo, a construção é muito mais simples do que parece. Então já separa sua agulha e seu fio pra gente crochetar. Mas antes de começar, deixa o seu like aqui embaixo, isso me ajuda muito a continuar trazendo aulas gratuitas pra vocês. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Juda Des Crochê e aqui você encontra aulas completas e gratuitas dessas bolsas belíssimas. Então já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Vem comigo agora para a gente ver as medidas da bolsa Duna. Com a bolsa achatada, eu vou medir a altura aqui no meio, 33 centímetros, e o comprimento aqui embaixo, eu vou medir aqui embaixo. Uma ponta a outra, tá vendo? Reto assim. 54 centímetros. Para produzir, vou utilizar fio 100% poliéster, 3 milímetros de espessura. Esse rolo aqui da Rastextil vem com 300 metros. Separei 2 rolos, utilizei um inteiro e sobrou isso daqui, essa quantidade aqui do segundo, ok? Agulha 3,5, botão imantado, argolas articuladas de 3 centímetros e essa alça com botão de pressão. Vamos começar com uma laçada inicial e 78 correntes. Fiz o cordão com 78 correntes e de medida esse cordão ficou com aproximadamente 53 centímetros. Vamos trabalhar a primeira carreira atrás do cordão de correntes, nessas laçadas que a gente tem aqui atrás de cada corrente. Eu pulo essa primeira e venho na segunda e trabalho pontos baixos. Se eu fiz 78 pontos baixos e pulei essa primeira laçada que tem atrás da corrente, então são 77 pontos baixos até o final. Vamos trabalhar pontos baixos até o final do cordão. Completei a primeira carreira com 77 pontos baixos. Aqui no final, eu vou entrar no último ponto e laçar esse fio para facilitar o arremate. A gente vai crochetar em cima dele na próxima carreira. No final da carreira, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. A corrente não conta como um ponto, eu vou pular, ok? Venho no primeiro ponto e trabalho pontos baixos. De 1 em 1. 77 pontos baixos. Terminei a segunda carreira com 77 pontos baixos. No final, vou fazer uma corrente, virar o trabalho. E agora, vamos para a carreira 3, que vai ser uma carreira que vamos intercalar pontos baixos com pontos bolha. Então, pula a corrente, vem no primeiro ponto e começa com um ponto baixo. Agora, a gente vai começar uma pequena sequência de um ponto bolha e depois 3 pontos baixos. Como que a gente vai fazer esse ponto bolha? Com pontos altos. Então, laçada na agulha, venho no ponto seguinte e inicio um ponto alto. Aqui, ao invés de fechar o ponto alto, que seria o próximo movimento, eu laço a agulha e vou de novo iniciar outro ponto alto. A gente faz os pontos altos pela metade. Olha só, eu laço e passo por 2 e deixo o ponto alto sem finalizar. Já fiz 2, mais um. Laçada na agulha, vou no mesmo ponto, laço o fio aqui atrás e trago, laço e passo por 2. Mais um. Já fizemos 4. Só mais um. Cinco pontos altos pela metade aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai ficar com 6 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí você vai laçar e trazer por dentro de todas, fechando esse ponto.
Eu venho no ponto do lado e agora eu faço 3 pontos baixos. Um aqui do lado, depois mais um, e depois mais um. Essa é a sequência que a gente vai repetir. Bolha e 3 pontos baixos. Observa que o ponto bolha fica projetado para trás, olha só. Ele fica projetado aqui para trás. Vamos de novo. Laçada na agulha, venho no ponto seguinte e inicio um ponto alto. A gente faz metade do ponto alto 5 vezes. Eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Quantas laçadas vamos ter na agulha quando a gente terminar? 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 laçadas eu laço e trago por dentro das 6. E agora, 3 pontos baixos. Dois pontos bolha que nós já temos aqui. Vamos mais uma vez, laçada na agulha, venho no ponto seguinte, inicio um ponto alto. Não precisa dar muita altura aqui não, tá? Olha só. Fiz metade de um ponto alto, preciso fazer 5 vezes isso. Então, fiz 1. E como já virou costume por aqui, não posso deixar de agradecer a todos os membros do canal. São vocês que me ajudam a manter todas essas aulas gratuitas por aqui. E para quem também quiser apoiar o meu trabalho e ainda receber benefícios exclusivos, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Temos que ter 6 laçadas aqui na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu laço e fecho de uma vez só. E depois faço 3 pontos baixos. Agora, vou seguir repetindo esses 4 pontos. 1 ponto bolha e 3 pontos baixos. No total, preciso fazer essa sequência 19 vezes. Eu já fiz 3, vou fazer mais 16. Estou chegando aqui no final da terceira carreira. Eu fiz o último ponto bolha e aí você vai observar que vão sobrar 3 pontos exatamente aqui no final. É a última sequência certinho, tá? Então, vou fazer aqui os últimos 3 pontos baixos para finalizar a carreira 3 com 77 pontos no total. E se contar somente os pontos bolha, temos 19. No final, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho. A corrente não conta como um ponto. Eu venho aqui no primeiro ponto e trabalho pontos baixos. A quarta carreira vai ser uma carreira de apenas pontos baixos. Cuidado para você não pular nenhum ponto, porque esses pontos que ficam antes do ponto bolha ficam mais apertadinhos, ok? São 77 pontos no total. Chegando no final, faz uma corrente, vira o trabalho e na carreira 5 também vamos trabalhar o padrão com pontos bolha. Pula a corrente, vem no primeiro ponto e eu vou iniciar com 3 pontos baixos. 3 pontos baixos. A partir do quarto ponto da carreira, eu começo a trabalhar a nossa sequência com ponto bolha. Laçada na agulha, venho no ponto seguinte e vamos fazer o ponto bolha. São 5 pontos altos pela metade. Quantas laçadas vamos ter aqui? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço, fecho tudo de uma vez, venho no ponto seguinte, faço um ponto baixo e depois mais 2. São 3 pontos baixos depois do ponto bolha. Vai ficar desse jeitinho aqui. E aí eu repito. Começo com um ponto bolha.
e depois 3 pontos baixos. Vamos repetir essa sequência de 1 ponto bolha e 3 pontos baixos 18 vezes. Eu já fiz 2, vou fazer mais 16. Vão sobrar 2 pontos lá no final. Eu vim repetindo a sequência 18 vezes. Então, a gente tem 18 pontos bolha até agora. E aqui está a última sequência. 1 ponto bolha e 3 pontos baixos. Você vai observar que vão sobrar 2 pontos na carreira. A gente vai fazer 1 ponto bolha e depois 1 ponto baixo. E do lado, no último ponto da carreira, 1 ponto baixo. São 77 pontos no total também, não tem aumento nenhum, né, nas nossas carreiras. E se você contar pontos bolha, você também vai ter 19. A gente tem 19 pontos bolha nessas duas carreiras, na 3 e aqui na 5. A partir da sexta carreira, a gente vai começar a trabalhar meios pontos altos. Então, no final da quinta carreira, vamos fazer 2 correntes, virar o trabalho, as correntes não contam como um ponto, tá? E eu vou trabalhar meios pontos altos. Então, laçada na agulha, pula as 2 correntes e vem aqui no primeiro ponto fazer um meio ponto alto. E sigo trabalhando meios pontos altos a carreira inteira. Cuidado para você não pular os pontos que são mais apertados, tudo bem? São 77 meios pontos altos no total. A gente vai trabalhar com meio ponto alto a partir de agora para acelerar um pouco esse meio aqui, né? Para crescer um pouco mais rápido o meio da nossa peça. Então, eu vou fazer essa carreira, que é a carreira 6, com 77 meios pontos altos e já retorno. Completei a sexta carreira com 77 meios pontos altos. No final, vamos fazer 2 correntes, virar o trabalho. As 2 correntes a gente pula, a gente começa aqui no primeiro ponto e a partir da carreira 7, a gente trabalha só na laçada de trás do ponto, ok? E faço o meio ponto alto. Vamos seguir trabalhando meios pontos altos, só que apenas na laçada de trás. Meios pontos altos na laçada de trás. São 77 pontos altos novamente. Completei a sétima carreira com meios pontos altos na laçada de trás. No final, faço 2 correntes, viro o trabalho e, a partir da oitava, a gente continua trabalhando com meios pontos altos na laçada de trás, igual foi a carreira 7. Eu vou ficar trabalhando desse jeito, com meios pontos altos na laçada de trás, mantendo 77 meios pontos altos por carreira até a carreira 50. Eu completei aqui, olha só, a peça tá imensa, eu nem consigo mostrar ela inteira aí, né, no vídeo. Eu cheguei, né, na carreira 50. E ao todo, contando da primeira carreira de meio ponto alto até essa última, foram 45 carreiras de meio ponto alto. A gente começou com 5 carreiras aqui, né? Da sexta até a 50, eu trabalhei meios pontos altos. Olha só, até o momento, 56 centímetros, tá? A gente agora vai finalizar fazendo carreiras exatamente iguais essas aqui do início. A gente vai fazer aqui no final para ficar igual, né? Terminou a carreira 50, eu faço uma corrente e viro o trabalho. Vamos começar a carreira 51. Pula a corrente, vem no primeiro ponto, no ponto inteiro, ok? Não trabalho mais nas laçadas de trás. Vou pegar o ponto inteiro. Eu começo aqui com 3 pontos baixos.
3 pontos baixos, agora vem a nossa sequência de ponto bolha e 3 pontos baixos. Então, laçada na agulha, venho no ponto seguinte e nesse ponto a gente vai fazer aqueles pontos altos pela metade. Eu não fecho o ponto alto aqui, eu faço metade dele e aí faço mais um, são 5 vezes. São 5 pontos altos pela metade, lembra? Igual a gente fez lá no início, eu tô só repassando aqui rapidinho. Quando você terminar, você vai ter 6 laçadas aqui na sua agulha. Então, você laça e fecha as 6 de uma vez só. Depois, 3 pontos baixos. Um ponto bolha, 3 pontos baixos. A gente vai seguir fazendo essa sequência 18 vezes. Essa carreira 51 é igual à carreira 5. Olha só, vim trabalhando os pontos bolha, né? A combinação de ponto bolha e 3 pontos baixos até o finalzinho aqui. Aí aqui no final vão sobrar 2 pontos. Eu vou fazer um ponto bolha aqui no penúltimo. Um ponto bolha e no último ponto da carreira, um ponto baixo, finalizando assim a carreira 51 com 19 pontos bolha no total. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. E a carreira 52 vai ser uma carreira de apenas pontos baixos. 77 ao todo e, de novo, cuida para você não pular os pontos, tudo bem? 77 pontos baixos aqui na carreira 52. No final faz uma corrente, vira o trabalho. Carreira 53 vai ser igual à carreira 3. A gente começa com um ponto baixo. E aí vamos fazer a nossa sequência de um ponto bolha. E 3 pontos baixos. A gente vai repetir esses pontos, esses 4 pontos, um ponto bolha e 3 pontos baixos, 19 vezes, exatamente como a gente fez lá na carreira 3. Eu fiz um, vou repetir aí mais 18. Terminei a carreira 53 e no total são 19 pontos bolha também. Acaba certinho aqui no último ponto, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho e agora as duas últimas carreiras, a 54 e a 55, serão carreiras de ponto baixo. Então, pula a corrente, vem no ponto aqui e faz ponto baixo. 77 pontos baixos até o final. Eu vou fazer essa carreira que é 54 e depois a carreira 55, são duas carreiras finais aqui de ponto baixo e já retorno. Completei aqui as últimas duas carreiras, a 54 e a 55, as duas carreiras de ponto baixo, e aí a gente completou a nossa peça. Eu vou passar a medida dela inteira, tá? Medindo assim, quase 58 centímetros. E medindo assim, 60 centímetros. Eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho. A corrente a gente pula, vem no primeiro ponto e trabalha pontos baixos. Aqui já é o contorno. Iniciamos nessa parte com 77 pontos baixos. Fiz os 77 pontos baixos, cheguei aqui, eu vou fazer uma corrente e agora trabalhar aqui. Primeiro aqui, nas 5 carreiras iniciais, vamos fazer 5 pontos baixos, um ponto representando cada carreira. Essa aqui foi a que eu acabei de fazer, né, de contorno. Eu venho na primeira carreira, nessa daqui, aqui, ó, e faço um ponto baixo. Depois eu venho aqui nessa linha divisória e pego duas laçadas aqui do final. E faço outro ponto baixo. Depois aqui, embaixo dessa laçada,
3, já fiz 3. Aqui, essas duas. 4. E o quinto ponto na quinta carreira, bem aqui, ó. 5 pontos baixos. A partir de agora, começam as carreiras de meio ponto alto. Aqui, a gente vai fazer um ponto aqui no final, pegando duas laçadas, um ponto aqui no meio, bem aqui no meio, e um ponto aqui nessa outra carreira, no final. 3, sempre 3. Aqui também, ó, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, tá? Sempre 3. Primeiro, eu pego essas duas aqui do final e faço um ponto baixo. Depois, eu venho aqui no meio, ó, bem aqui nesse centro, ponto baixo. Depois, do lado, aqui. Assim. Aí, eu repito. Duas laçadas aqui do final. Um ponto aqui no meio. E um aqui do lado. 3 pontos. De novo, duas aqui do final. Um aqui no meio. E um aqui do lado. Tudo bem? E vou seguir trabalhando assim, desse jeitinho, até sobrarem só as últimas 5 carreiras lá no final. Olha só, vim trabalhando de 3 em 3, né? Conforme eu te mostrei. E aqui fiz o último na direção da última carreira de meio ponto alto. Esse aqui é o ponto 72, desde o início, né? Depois da corrente, a gente fez 5. Aí veio trabalhando esses pontos baixos. Esse aqui é o 72. Faltam 5 pontos aqui para terminar. No total, são 77 pontos também. O primeiro eu faço aqui entre esse gominho e esse. Depois, eu pego duas aqui no final, na direção da linha divisória. É o 2. O 3 é entre esse gominho e esse. O 4, essas duas laçadas aqui no final. E o quinto aqui entre esses dois gominhos. 5 pontos. 5 aqui no início, 5 lá no final. E esses aqui do meio, 77 no total. Aqui eu faço uma corrente. E vou trabalhar aqui em cima 77 também, né? A mesma quantidade de pontos do outro lado. Vem direto aqui e começa a trabalhar 77 pontos até o final. Completei os 77 desse lado e aí cheguei aqui, né, para finalizar. A gente faz uma corrente e trabalha primeiro os 5 pontos aqui. Essa aqui foi a carreira de contorno, a gente vem na primeira, que é essa, ó. Entre essa laçada e essa eu faço o primeiro ponto, são 5, né, igual do outro lado, tá? A gente faz 5 pontos aqui no início. Depois eu venho aqui, ó, nessa direção da linha divisória. 2. Aqui. 3. 4. 5. 5 pontos baixos. E aí, cheguei nas carreiras de meio ponto alto. Antes de trabalhar de 3 em 3, tem essa carreira de meio ponto alto aqui, vou fazer um ponto nela. E agora sim, começo a trabalhar de 3 em 3. Depois aqui no meio. Depois aqui do lado. 3. E repito. E vou seguindo. Ao todo, são 77 também. Agora, para terminar, 5 pontos baixos aqui no final. Vou cortar o fio, puxar tudo, entra aqui no primeiro ponto desse lado e volta para dentro do último ponto desse lado de cá.
E esse fio arremato aqui atrás. E assim a gente encerrou essa peça aqui, né, completa. Agora, a gente vai fazer o topo aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar marcador nas correntes. Então, tem um marcador nessa corrente, nessa aqui e do outro lado também. Então, de uma corrente até a outra, são 79 pontos, porque são 77, né, que a gente trabalhou, e mais as correntes. Uma aqui e uma aqui. Então, são 79 pontos que eu tenho de uma ponta até a outra. Agora a gente vai trabalhar aqui em cima. E aí é importante que você observe essas fileiras, ó. Se a gente contar a fileira, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fileiras. Enquanto a gente for trabalhar aqui em cima, eu vou me referir a essas fileiras, tá? Então é importante contar aí as suas 22 para você saber quantas você tem e como é que a gente vai trabalhar. Então eu vou entrar com a agulha aqui onde está o marcador. Vou fazer um ponto baixo. São 14 aqui para iniciar. Então, 1, 14 pontos baixos. E aí, observa que o próximo ponto é na direção da terceira fileira, no centro aqui, ó, bem no meio, no ponto bem no meio. 1, 2 e 3. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma dobra que eu vou juntar a terceira fileira com a sexta. Então, 3, 4, 5, 6. Eu vou juntar isso aqui, ó, assim. Eu vou entrar no meio da terceira fileira e também vou entrar no meio da sexta fileira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meio da sexta fileira. É isso aqui que eu vou fazer. Só que para não ficar solto assim, o que eu vou fazer? Ó, vou colocar um marcador aqui na sexta fileira, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui e pegar, passar num ponto aleatório aqui, ó. Tá? Só para não ficar solto tudo. E aí eu entro aqui. É isso aqui que eu vou fazer. Vou tirar esse marcador, tá? Só coloquei para você ver. E aí faço o ponto 15. Esse aqui é o ponto 15. Agora, eu vou fazer mais um ponto pegando esse grupinho aqui que ficou aqui. Passa aqui, ó. E vem no ponto do lado, fazer um ponto baixo. Esse é o ponto 16. Agora eu faço um ponto sozinho aqui, um ponto solto, né? O ponto 17. E aí o próximo ponto já é de novo o centro de uma fileira, ó. É o centro da fileira 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou juntar a 7 com a 10. 7, 8, 9, 10. Então, eu vou vir daqui até aqui. Eu vou entrar nesse ponto aqui e nesse aqui. Então, o movimento vai ser esse. Dobra aqui, ó. É isso aqui. Só que para não entrar direto aqui, como eu vou dobrar, eu pego um ponto aqui no meio do caminho, tá? E aí, entro aqui. Assim. Faço aqui o ponto 18, né? E na hora de fazer o 19, eu entro aqui, ó. E venho no ponto do lado para fazer o 19. Assim. Agora, venho no ponto seguinte, faço o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25 e mais um, que aqui que é o meio, ó. Então, 26. 26. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que invertido, né? Porque agora eu quero que dobre pra cá. Então, eu vou juntar a 13 com a 16. 13, 14, 15 e 16. Essa aqui, no ponto aqui do meio. Vou colocar um marcador aqui. Só que aqui, eu não posso juntar assim, porque se eu juntar assim, não é invertido. É na mesma direção. Eu preciso juntar ao contrário, assim. Vou colocar um marcador aqui também, para você visualizar 100%, né? São esses os pontos que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que entrar aqui e depois aqui, assim, ó. É isso aqui que eu tenho que fazer. Então, eu entro aqui, onde está o marcador.
dobro, passo num ponto aleatório aqui e depois entro onde eu tenho que ir. Assim. Faço o ponto baixo, é o ponto 27. Agora eu vou fazer o 28 pegando esse grupo aqui. Então, eu venho no 28 aqui do lado, né? E pego um pouco, e pego uma ponta aqui, né? Pra fazer o 28. O 29 eu faço sozinho. E aí, no próximo já é o centro de novo da fileira. Essa fileira é qual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É 17, ó. Então, agora eu vou da fileira 17, esse aqui, vou colocar marcador, até a 20. 17, 18, 19, 20. O centro aqui, marcador. É isso aqui que eu tenho que fazer. Não pode ser assim, tem que ser assim. Então, eu tenho que entrar aqui e depois aqui. Tem que entrar aqui, onde está o marcador, vou tirar. E ali no outro marcador. Antes, eu pego um ponto aqui qualquer e daí sim eu entro ali onde está o marcador. E aí, faço o ponto 30. O 31, aqui do lado, eu pego um pouquinho aqui desse grupo. E agora, para encerrar, eu venho aqui só no topo, fazer o 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e o último ponto onde está o marcador, o 43. São 43 pontos aqui no topo, distribuídos dessa forma que a gente fez. E vai ficar assim, ó, exatamente com as dobras que a gente quer. Agora, o que a gente vai fazer? Eu já vou juntar aqui, ó. Então, eu vou virar, dobra a peça ao avesso, tá? Dobra ao avesso. O avesso é qual? É o lado que não tem o bolha, né? Aqui é a frente, aqui é o avesso. Então, é frente com frente. Você visualiza o avesso e aqui também é o avesso. Aqui, no ponto do lado do marcador até o ponto antes desse marcador do outro lado, a gente tem 77 pontos. Dobrando ao meio, a gente pode considerar 38 de cada lado e 1 que fica aqui, né? 38 de cada lado e 1 sobrando aqui. Então, a gente vai juntar basicamente de 1 em 1. Eu vou entrar aqui onde está o marcador, laçar esse fio pra cá, ó. Laça ele pra cá, assim. Venho no primeiro ponto e no primeiro ponto do lado de lá. E vou fazer ponto baixo. Minha junção aqui é ponto baixo. No segundo, no segundo. No terceiro. Quarto. Quinto. Repara que a gente está indo de 1 em 1. Sexto. São 38. Vou fazer o último aqui, o 38, é bem aqui no finalzinho, ó. Peguei o último aqui e o último aqui, vai sobrar um aqui, ó. Bem na pontinha, né? 38 pontos baixos. 38 pontos baixos e juntei. Vou fazer uma corrente, corta, puxa tudo e esse fio aqui é para ser arrematado. Depois de arrematar, desvira a bolsa. Vamos voltar aqui para frente. A gente precisa fazer a mesma coisa agora com esse lado de cá, ó. Laçada na agulha, eu vou entrar no ponto do marcador, vou fazer um ponto baixo. Vai mudar um pequeno detalhe, que é a quantidade de pontos do início e a quantidade de pontos do final. Agora, a gente começa com 13 pontos baixos. Fiz aqui os 13 pontos. Preciso juntar a terceira fileira com a sexta fileira. Então, 3, 4, 5, 6. Dobrei, pego um ponto aqui aleatório, né? E é onde eu tenho que entrar, que é na sexta. Faço o ponto 14. O 15, a gente pega passa aqui dentro e entra aqui do lado, para fazer o 15. Venho no ponto seguinte, só no corpo aqui, faço o ponto 16.
E já cheguei na outra, nessa fileira aqui, que é a fileira 7, eu vou até a 10. 7, 8, 9, 10. Então, eu vou entrar nesse meio e nesse meio. Dobro, pego um ponto aqui, qualquer, e é o meio que eu tenho que entrar. Pode ser mais pra cá, ó. Assim. Né? Deixa esse bico menor. Esse é o ponto 17. O 18 é aquele que eu passo dentro aqui desse grupinho, né? E entro no ponto do lado. Agora, eu vou do 19 ao 25 só aqui no topo. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Essa é a fileira 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, agora é da 13. Vou colocar marcador, porque agora é aquele que é invertido, tá? Olha, 13 e é 16 a outra, né? 13, 14, 15, 16. Não pode ser assim, senão não muda a direção. Tem que ser assim para mudar a direção. Então, eu tenho que entrar aqui e aqui. Tem que entrar aqui e aqui. Então, eu dobrei, passo aqui num ponto, né, aleatório, e é onde eu tenho que entrar aqui. Esse é o ponto 26. Aí, o 27, eu pego esse grupinho aqui, ó. O 28 eu faço sozinho, e aí no próximo ponto já é o centro de novo da fileira. Qual fileira? A 17, né? Essa aqui é a fileira 17. 17, 18, 19, 20. Eu vou até o meio da 20. O ponto aqui do meio da 20. Vão sobrar duas fileiras no final. Então, eu tenho que entrar aqui e depois aqui, assim. Entro aqui, onde está o marcador. Dobro um pouquinho, pego um ponto aqui qualquer, né? E aqui onde está o marcador. E faço o ponto, esse é o 29. O 30, eu pego esse grupo aqui, ó. E agora, do 31 até o final, eu venho só no topo. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Então, reparou que a gente fez 43 pontos dos dois lados, mas o início e o final foi um pouquinho diferente, tá? A gente distribuiu da melhor forma com relação, né, com base nos pontos do meio das fileiras, que é o que nos interessava para fazer as dobras. Agora, a gente vai fazer aqui no avesso. Então, vira a peça para o avesso. Vou entrar aqui onde está o marcador e trazer essa laçada. Da mesma forma, tá? São 38 pontos, vai de um em um. Juntei com 38 pontos, vou fazer uma corrente, cortar, puxar tudo. E agora eu vou rematar esses fios que estão aqui para o avesso, né? E então desvirar a peça. Peça desvirada. Agora a gente vai trabalhar a finalização do topo da nossa bolsa. A gente vai trabalhar aqui em cima, ó. Aqui em cima, né, dando voltas aqui em cima, fazendo apenas carreiras de ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, vou tirar esse marcador, vou entrar só na laçada de trás e vou fazer aqui o primeiro ponto baixíssimo. E colocar o marcador aqui, e aí sigo, olha só na laçada de trás, trabalhando pontos baixíssimos.
Quando chegar aqui no meio, ó, eu fiz aqui já 43 pontos baixíssimos e cheguei aqui nesse meio. Eu vou tirar aqui o marcador. Aqui eu emendo, eu venho direto no primeiro aqui. 44, 45, 46, 47 e vamos. Ao todo, são 86 pontos baixíssimos. Dei a volta aqui fazendo 86 pontos, acabei de fazer o último, aí eu vou tirar esse marcador aqui também. E aí, depois do 86, a gente emenda. Aqui onde está o marcador marcando o primeiro baixíssimo que eu fiz, eu venho na laçada de trás dele e sigo. Se você quiser, você tira o marcador aqui e coloca nesse que acabou de fazer, tá? E sigo trabalhando pontos baixíssimos. São 86 pontos baixíssimos por carreira, apenas emendando direto quando termina, ok? Eu vou fazer ao todo 9 carreiras. Terminei aqui as 9 carreiras de ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio, puxar tudo, vou pular o ponto seguinte, vou no outro e volto. Um arremate bem simples, né? Só pra gente finalizar aqui, tá? E aí temos esses 2 fios aqui do topo para arrematar. Depois de arrematar, eu já vou costurar o botão imantado aqui centralizadinho, né? Aqui dentro. Então, olha só, tá aqui a bolsa arrematada, costurei o botão, prendi aqui as argolas na ponta e vou colocar essa alça porque eu comprei essas alças de couro sintético recentemente, estava doida para usar. Mas como sobrou fio, dá para fazer alça de crochê se você quiser, ok? E pronto, assim a gente finaliza mais uma bolsa de crochê aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, não vá embora antes de deixar o seu like, tá? E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não tá inscrito no canal. Então se inscreve para você não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!